A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós agora e sempre. Amém. Conforme está anunciado, o texto bíblico que servirá de base à nossa mensagem neste culto, último culto do ano da igreja, hoje é o último domingo do ano da igreja, é justamente de Mateus 25, 31 a 46, e baseados nesse pedaço do Evangelho, nós queremos refletir sobre o retorno de Cristo. Uma notícia boa ou uma notícia ruim? Veremos. Que Deus abençoe esta palavra no coração de cada um de nós. Amém. Podem sentar. Em nome do bom pastor Jesus, o nosso Rei, queridos irmãos e irmãs na fé. Também saudamos aqueles que nos acompanham nas redes sociais, cantando junto conosco, louvor e adorando a Deus. E agora também desejamos a bênção de Deus aos seus corações através da palavra do Senhor. O retorno de Cristo. Notícia ruim ou notícia boa? Na primeira parte do capítulo 25 do Evangelho segundo São Mateus, o Salvador Jesus procura explicar, através de parábolas, como acontecerá o seu retorno e, consequentemente, o juízo. No trecho que é o nosso texto de hoje, Jesus fala especificamente sobre o dia do julgamento final. No pensamento de muitas pessoas, esse dia nunca chegará. Sim, multidões colocam em dúvida esta palavra e promessa divina. Mas creia o ser humano ou não, este dia é promessa do Senhor. E todos nós sabemos que Deus é fiel no cumprimento de todas as suas promessas. Portanto, mais cedo ou mais tarde, este dia chegará. E esta verdade, inclusive, ela é repetida por nós toda vez que nós confessamos a nossa fé cristã, como há poucos minutos atrás nós fizemos através das palavras do credo apostólico, onde afirmamos que Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos. É uma notícia boa? É uma notícia ruim? Obviamente, não é a primeira vez que nós ouvimos algo sobre o retorno de Jesus Cristo. Inclusive, o pastor Adelar, no domingo passado, nos brindou e presenteou com uma edificante mensagem a respeito desse assunto. Profundamente bíblica, ricamente bíblica, nos animando diante desta promessa de Deus a permanecermos fiéis na fé a Jesus, o bom pastor, até o fim. E também nos animando a ficarmos firmes e alegres no testemunho que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Provavelmente também nós já lemos, já meditamos, refletimos sobre alguns sinais, alguns acontecimentos que demonstram a proximidade do fim dos tempos, a iminência do retorno do Senhor.
E certamente já nos foi ensinado e inclusive nos advertido que todos nós cristãos precisamos estar preparados para este grande acontecimento. Agora, então, nós queremos reforçar esta verdade, de que o Senhor Jesus voltará em glória e majestade para o julgamento final. Nós ainda estamos no tempo da graça. E hoje, Jesus continua sendo o nosso bom pastor, o nosso Salvador, e Ele também é o nosso advogado junto ao Pai. Na sua volta, porém, Ele será o justo juiz. O justo juiz que dará a sentença final para todo mundo e para cada indivíduo. Será a hora da verdade. E então, meus ouvintes, verdadeiras revelações muito importantes ali acontecerão. E uma delas é a revelação de que Jesus é realmente Rei. Na sua primeira vinda, no Natal, poucas pessoas o reconheceram como verdadeiro Rei. Dentre elas, poderíamos destacar os humildes pastores nas campinas de Belém, os magos vindos lá do Oriente, a viúva e profetisa chamada Ana, o velho Simeão, lá no templo em Jerusalém, as mulheres, os apóstolos e alguns pelo testemunho dos próprios apóstolos. E hoje, quem o considera Rei? Atualmente a realeza de Jesus é reconhecida somente por aqueles que confessam em sua vida e seu coração como seu Senhor e único Salvador. De conformidade com aquilo que o apóstolo Paulo, inclusive, fala lá em Romanos 10, 9. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou, você será salvo. As Escrituras Sagradas, inclusive, afirmam que essa volta de Jesus, Ele virá acompanhado de seus anjos, e Ele vai se assentar num trono de glória. Portanto, o seu retorno vai ser glorioso, vai ser visível. E Ele será aclamado por todos os seus servos e temido pelos seus adversários. Lemos lá em Apocalipse, um versículo que o pastor Adelar já citou no domingo passado. Olhem, Ele vem entre as nuvens. Todos o verão, até mesmo aqueles que o atravessaram com uma lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. E certamente será assim que vai acontecer. Portanto, enquanto nós estamos peregrinando neste mundo terreno, rumo ao nosso lar definitivo dos céus, inspiremo-nos e encorajemo-nos no exemplo do apóstolo Paulo, que combateu o bom combate da fé, completou a sua carreira e aguardou a coroa da justiça que o Senhor lhe deu, como Senhor Salvador e também como juiz. E que há de conceder também a todos os que permanecerem fiéis na fé no seu Salvador até o fim. Uma outra revelação. A identificação dos justos e dos injustos. Na parábola do joio, Jesus disse que o trigo e o joio, por enquanto, estão misturados. É possível que existam coisas ruins nas melhores pessoas e coisas boas nas piores. E por isso existem os tribunais humanos, são necessários para que haja um Estado de direito. No entanto, esses julgamentos humanos
são imperfeitos quando julgam. As diversas instâncias de julgamento que existem entre nós, inclusive, ilustram muito bem esta verdade. Sempre há o perigo de erros em julgamentos humanos. Já no julgamento final, ao contrário, tudo será perfeito. E Deus Pai confiou este julgamento final justamente ao seu Filho, porque Ele foi o que se sacrificou por vocês e por mim, por toda a humanidade, e agiu sempre de acordo com a vontade do seu Pai. Daí então, o joio será separado do trigo, as ovelhas dos cabritos, o peixe limpo do peixe sujo, os benditos dos malditos, os salvos dos perdidos. E assim as diferenças entre estes dois grupos deixarão de existir, deixarão de ser ocultas. Neste mundo terreno, por enquanto, o cristão e o não cristão habitam juntos. São tratados de forma semelhante. Por exemplo, tanto os cristãos como os não cristãos recebem a mesma chuva, a mesma seca, o mesmo dia, a mesma noite. Tanto os cristãos como os não cristãos são atingidos por doenças, sofrimentos, angústias, pesares, desânimo, luto, aflições. Neste mundo, tanto os cristãos como os não cristãos estão sujeitos aos mesmos desafios na vida, aos mesmos problemas familiares, financeiros e assim por diante. Tanto os cristãos como os não cristãos também serão ressuscitados. Mas daí, ali e a partir dali, estas semelhanças terminarão. E as diferenças entre estes dois grupos, então, aparecerão. A ressurreição dos que permaneceram fiéis a Deus será para a vida eterna. Já os que optaram em não dar ouvidos aos conselhos de Deus e zombaram da mensagem da salvação, desprezando o perdão de seus pecados através dos méritos de Jesus, estes ressuscitarão, mas para a perdição e condenação eterna. E este fato nos leva a mais uma revelação. A revelação do critério deste julgamento. Nós sabemos, cremos e confessamos que a salvação é unicamente pela graça de Deus. E ela é recebida mediante a fé. Esta verdade é expressa na Bíblia Sagrada. Aliás, a Bíblia só conhece um caminho da salvação. É o caminho da graça e da fé. E lemos lá em Efésios: pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um presente de Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, que ninguém se orgulhe de tê-la. Está claro, a salvação não é pelas obras, mas para obras. Sim, pois uma vez que nós somos salvos pela graça mediante a fé, naturalmente nós praticaremos boas obras e nos relacionaremos de uma maneira amorosa e digna com o nosso semelhante. É a verdadeira fé no nosso coração agindo pelo amor. Porque todo aquele que foi atingido e envolvido pelo amor de Cristo, ele é libertado para uma nova maneira de ser e de viver, tendo em sua vida, então, transformação, uma motivação nova para ações espontâneas e sem interesse próprio. E
E os nossos atos, então, de justiça, de amor, de solidariedade, serão a nossa resposta às necessidades daquele que está faminto, sedento, desabrigado, nu, doente e preso. Meu querido ouvinte, se o mundo crê ou não crê, o fato é que esse julgamento acontecerá. Perguntemos então novamente, é uma boa notícia ou é uma notícia ruim? A resposta a esta pergunta vai depender do grupo em que cada um de nós está. Em nosso texto está dito pelo próprio Salvador Jesus, e ele afirma que todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará então as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. As ovelhas aqui no texto são identificadas como os bons, os justificados, e que serão colocados numa posição favorecida à direita do trono do justo juiz. Os outros, à esquerda. Os bons são aqueles que foram agraciados no amor de Deus, perdoados pelos méritos do Salvador Jesus, através do seu sacrifício na cruz e sua vitoriosa ressurreição, e que com fé ouvem e praticam a vontade de Deus em suas vidas. E a estes Jesus vai fazer um convite especial e os acolherá, segundo o próprio Salvador falou, como os abençoados pelo meu Pai. Os outros serão banidos da presença do rei, e por quê? Por não possuírem nenhuma característica de filhos de Deus, pois desprezaram e rejeitaram a doce mensagem do bom pastor e redentor Jesus. Lá no início da mensagem, nós frisamos que multidões colocam em dúvida esta promessa divina. Multidões não creem, mas creia o ser humano ou não, esse dia prometido virá e este julgamento acontecerá. E Deus é fiel no cumprimento de tudo aquilo que Ele promete. E nós ainda estamos no tempo da graça. Jesus continua sendo ainda hoje o nosso Salvador. E também é o nosso advogado junto ao Pai. Mas no seu retorno, Ele será o justo juiz. E então, diante de tudo isso que nós aqui refletimos, queria ainda compartilhar uma pequena história que nos alertará sobre a nossa atitude como cristãos, a nossa atitude correta que um cristão deve ter em relação a esta definitiva volta de Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso advogado, o nosso juiz. Eram dois jovens amigos. Um deles estudou e se tornou um brilhante advogado. O outro se enveredou pelo caminho da delinquência, dos crimes e da corrupção. Num certo dia, eles se encontraram e o advogado gentilmente ofereceu os seus serviços para ajudar o amigo a acertar as suas contas com a lei. Mas esta sua oferta foi rejeitada e, arrogantemente, o criminoso resolveu apostar na sua impunidade. Passado algum tempo, é lógico, ele foi preso e acabou
levado ao tribunal para julgamento. E lá, no tribunal, coincidentemente, o marginal avistou o seu amigo que outrora lhe oferecera auxílio. Então ele aproximou-se dele e lhe falou que agora ele aceitava esta oferta que no passado o amigo havia lhe dado. Daí o seu amigo advogado lhe respondeu assim: agora é tarde. Lá naquela época eu era advogado e até poderia te defender, mas hoje eu sou juiz e o meu papel hoje é julgar e sentenciar você. Queridos irmãos e irmãs, aproveitemos bem esse tempo da graça que nós estamos ainda vivendo. Aproveitemos a oportunidade que a igreja nos oferece de estarmos reunidos dominicalmente, ouvindo a palavra pura e verdadeira da Bíblia Sagrada, procurando crescer na fé e estarmos alegres participando da ceia para sentirmos ainda mais próximo o nosso bom pastor e Rei Jesus conosco, nos oferecendo perdão, vida e salvação. E quando chegar este dia derradeiro, em que estaremos frente a este justo juiz, nós possamos todos escutar com alegria em nosso coração este amável convite de Jesus. Venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham, recebam o reino que o meu Pai preparou para todos vocês. Que assim aconteça. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.